Bom, vocês estão na minha tela compartilhada aí. Sim. Ok, então, hoje é a nossa primeira, nessa aula de hoje, né? A gente vai começar a estar falando sobre os documentos médicos, tá? Documento, de uma maneira, assim, geral, né? A gente pode estar definindo como qualquer base de conhecimento fixada materialmente e disposta de maneira que se possa utilizar para consulta, estudo ou prova. Isso seria uma definição do Dicionário Aurélio. Então, assim, algum conhecimento que você queira estar fixando e tentando transmitir esse conhecimento, né? Fixando-se de maneira material, hoje em dia é fixado de maneira digital, né? Também é essa forma de se fixar esse conhecimento e depois transmitir ele. E um documento médico, por óbvio, né? É uma declaração aí, um documento que é firmado por um escrito, produzida por um médico, e isso faz parte da profissão do médico, do exercício da medicina. Então, é uma parte integrante do seu ato médico, tá? E não se pode ter um aumento aí, ter majoração de honorário. Você não pode pedir algo além, né, um valor a mais, para você estar emitindo esse documento médico, que está dentro do seu ato, tá? Isso seria, então, a definição do colega médico legista Higino. Com médico legista tem um livro de referência muito bom para a gente. Então, é, então entendo que quando você for, né, tá numa consulta médica, quando você for estar atendendo o seu paciente, você não pode cobrar mais, né, para estar fazendo uma receituária, emitindo uma prescrição, fazer uma consulta no valor com atestado ou tá sem atestado, né? Isso não seria o correto, não é o correto, tá? Faz parte do seu ato médico essa emissão de documentos. Podem ter certeza que independente de, né, quando vocês se formarem, né, onde vocês estiverem atendendo, seja num hospital, né, seja no consultório, seja se é cirurgião e fazendo os seus procedimentos no centro cirúrgico, sendo no pronto atendimento, tá? Fatalmente vocês vão estar emitindo ao longo da carreira, né, médica de vocês aí milhares de documentos, né? A gente diariamente emite dezenas de tipos diferentes de documentos médicos, tá? Alguns mais específicos de alguma determinada área, né? Então, os cirurgiões, né, tem que estar muito cientes do que vão estar descrevendo nos seus boletins operatórios, né? Quem é responsável por atendimento dentro do hospital, né, fica muito atento em questão de preenchimento, aguarda dos prontuários médicos, tá? As fichas de atendimento, de pronto atendimento, né? Como a gente comentou na aula passada, elas podem servir de base para uma queixa, se for uma lesão corporal leve, né? Que não vai demandar todo o inquérito policial, todo aquele exame de lesão corporal, de corpo de delito. Então, tenham sempre atenção na emissão desses documentos, né? Ao longo aí da carreira de vocês. Dentre os documentos, né, que a gente considera para estar comentando, tá? Então a gente tem o receituário médico, ou a prescrição médica, tá? Tem gente que conhece prescrição mais como aquele elemento que integra o prontuário médico, né? Que está as medicações que vão ser administradas durante o internamento do paciente, tá? Mas para o CFM que emitiu uma cartilha sobre prescrição médica, ela também pode ser considerado como o receituário em si, tá? O prontuário médico, tá? Um relatório médico, aqui o que a gente vai estar falando é sobre o relatório, no caso, médico legal, né? Quando vocês forem, né, caso aconteça, né, de ter que fazer um exame de corpo de delito, algum tipo de perícia específica para fins de medicina legal, né, como você vai produzir esse tipo de relatório médico legal, um parecer, aqui um parecer médico legal, não aquele parecer de interconsulta que se solicita durante um internamento, tá? As notificações compulsórias, um depoimento oral e os mais diferentes tipos de atestados médicos, né, e declarações de óbito. E aí a gente vai ter, vocês vão ter aulas específicas, né, uma de só sobre declaração de óbito, só sobre DO, e outra sobre atestados médicos, né, de uma maneira, né, geral, tá bom?
Então, para começar a falar sobre a questão de receituário médico, né, ou prescrição médica, eu trago para vocês aqui um exemplo de um caso que aconteceu lá em São Paulo, né? Então, vocês veem o preenchimento dessa receita, como foi feita pelo colega, tá? Então, ele colocou aqui o nome da paciente, né? Colocou aqui losartana, 50 miligramas, 120 CP, hidroclorotiazida, 25 miligramas, 120. E a orientação que ele fez foi a seguinte: foi orientado a tomar, orientada como tomar, pare de perder tempo com picuinha grato. Então, olha o tipo de receituário, né, o tipo de orientação que esse colega fez para sua paciente. Isso aconteceu em São Paulo, é um exemplo que caiu, né, apareceu aí no G1, então um caso que foi mais ou menos divulgado, né? Então, o que aconteceu nessa situação é que o colega fez atendimento de uma senhora, ele fez uma receita de 25 miligramas de losartana na ocasião, e a paciente foi tentar pegar a medicação, acessar a medicação numa farmácia popular. Só que a farmácia popular só tinha os comprimidos de 50 miligramas. Então foi orientado que a paciente procurasse o médico para emissão de uma nova receita. O colega ficou muito chateado de ter que remitir uma nova receita e rasurou a receita e mandou procurar a farmácia novamente. Chegando na farmácia, o farmacêutico, por óbvio, não liberou a medicação porque a receita estava rasurada e a paciente teve que voltar uma terceira vez para o colega. Foi aí que ele fez essa coisa muito pouco mal educada, né, de escrever esse recado, essa orientação muito pouco usual. E foi uma terceira vez para consulta, e o médico foi muito grosso com a paciente, né? E acabou que esse caso foi divulgado, né? O médico, o que aconteceu, ele perdeu o emprego, foi demitido do hospital, e foi aberta uma sindicância no hospital, e foi aberto um processo, né, de investigação no CRM de São Paulo. Então vejam que uma emissão de um receituário, né, uma emissão de um receituário de maneira errada, equivocada, né, o transtorno que causou para esse médico, para esse colega, né, tudo por conta dele ter sido, né, impaciente naquele momento, dele ter sido, né, grosseiro com a sua paciente, tá? Então, é uma coisa que deve se prestar bastante atenção, né, é uma coisa que deve se evitar aí na carreira aí de vocês, tá? Então, o médico foi desligado do hospital e acabou sendo, né, aberto um processo aí no CREMESP, né, de São Paulo, para apurar a conduta do colega. Então, lembre-se, né, que vocês estão aí há anos, né, completar aí 6 anos de estudos, né, para se tornarem médicos, né, todo esse processo, né, que vocês estão seguindo, né, para uma coleta de uma boa história clínica, né, um exame físico apurado, né, um exame complementar, né, correto, né, para chegar a uma conclusão diagnóstica, né, e você, no fim da conta, vão, através da emissão desse receituário médico, né, tá emitindo, né, dizendo, né, para o seu paciente qual foi a sua decisão em termos de tratamento, decisão terapêutica, né, e aí que você vai estar emitindo toda a sua credibilidade, né, vai estar emitindo sua competência, demonstrando sua competência através de uma prescrição médica, um receituário médico adequado, né, bem feito, tá? Então, vamos ver os itens aí que são essenciais, né, considerados aí pelo CFM, para emissão desse receituário médico. Então, tem essa cartilha do CFM de alguns anos atrás, que a gente já dispôs para vocês, dentro daqueles textos, né, em PDF, né, e o CFM considera como essencial aí para estar incluído no receituário médico, tá, esses itens. Então, temos aí o cabeçário, né, o cabeçário, então é a folha de papel em si, né, que vai estar incluída aí o nome do consultório médico, né, do hospital que está emitindo o receituário, né, o endereço, né, o número do CRM, tá? Então, nesse cabeçalho, né, vai estar contando as informações de quem está emitindo a receita, né, tem que estar impresso, não adianta vocês fazerem, tipo, numa folha de papel sulfite, escreverem à mão, né, o endereço do consultório, né, o endereço do hospital, tentar emitir como receituário, a farmácia não vai aceitar isso, tá? Isso tem que ser uma folha impressa.
A superinscrição, que ele define como o nome do seu paciente, para quem você está emitindo a receita, né, podendo conter aí informações como idade e peso, né, você pode colocar. E aquele símbolozinho, que vocês, não sei se vocês já viram algumas receitas, né, que é aquele R com um X, né, um R cortado como se fosse um X, que é meio que um símbolo que para algumas pessoas ele vai estar indicando uma proteção para sua receita, né, proteção para quem está recebendo a receita, tá? Não é obrigatório. Você pode escrever nessa região também se é uso interno ou uso externo, a forma de administração, então. A inscrição, que então vai estar o nome da medicação, do fármaco que você está prescrevendo, né? Qual a sua apresentação farmacêutica, a sua concentração, tá? Então, se for uma solução de xarope, né? Quantos miligramas tem por ml, né? Se for comprimido, quantos miligramas cada comprimido, tá? A subinscrição, que é a quantidade da medicação, né? Então, que você vai estar emitindo, quantos comprimidos ou quantos frascos, tá? A descrição, que vai embaixo, com as orientações de como tomar a medicação, tá? Então, aquela receita que foi emitida, né? Não é para escrever assim, foi orientado como tomar, né? Você escreva, né, exatamente como a medicação deve ser administrada pelo paciente. Ele pode esquecer como foi orientado, né? Então, você deve descrever, tá? E completar com a data e assinatura. Então, esses são os elementos aí que ele considera, tá, essencial. Lembrar que a pediatria é uma coisa que usa muito, né? Acaba escrevendo também peso e altura do paciente no atendimento. Acho que isso é mais para um acompanhamento ao longo aí do tempo, tá? Dos familiares. Então, eles ficam guardando a receita para ver, né, o acompanhamento do peso e de altura. E o verso da receita pode ser utilizado para descrever outras, caso não dê, né? Às vezes você tem paciente que tem, né, 10, 15 medicações, né, diferentes, aí você pode continuar no verso da receita, né, ou continuar, ou fazer orientações gerais, né, como atividade física, né, o tipo de alimentação, né, outras orientações podem ser descritas no verso da receita. Aqui está um exemplo, né, que foi colocado nessa cartilha. Então, o cabeçário, né, que é o impresso que vai conter os dados, né, de quem está emitindo a receita. Então, se for no consultório, endereço do consultório, telefone, né, se for um hospital, essas informações também de localização, né, o contato. A superinscrição, que vai estar contando aí o nome do paciente, não é obrigatório conter o endereço, tá? Aí também aquela forma de administração, né? Se é uso interno, quando é uso oral, né? Ou se ou uso parenteral, ou uso externo, né? Que é quando ou é uso tópico, tá? Então essa seria a forma de administração. A inscrição, então tem o nome da medicação aqui, no caso ciprofloxacina, e a concentração da droga, aqui é em comprimido, então cada comprimido 500 miligramas. E a subscrição, que é a quantidade total de comprimidos a ser administrada, né? E aqui a descrição, que vai ser as orientações a serem feitas. Então, lembrar que quando você vai, por exemplo, passar principalmente medicações de uso, né, controlado ou antibióticos, você colocar a quantidade total de comprimido para ser utilizado ao longo do seu tratamento, tá? Então, quando é antibiótico, aqui foi prescrito um comprimido de 12 em 12 horas, então são 2 ao dia, por 7 dias. Então, ao todo vão ser 14 comprimidos. Às vezes você passa uma caixa e a caixa tem 10 comprimidos. Daí o paciente vai ter esse acesso à metade do tratamento, né? Então, se for antibiótico principalmente, ficar atento à quantidade total para você colocar aqui, tá bom? E caso seja frasco, né? Lembrar também que tem a quantidade de ml no frasco, e às vezes você passa tratamento mais longo, tipo 14 dias, 20 dias de tratamento para uma sinusite, de repente, né, uma pielonefrite, você vai ter que lembrar que podem ser 2 frascos, às vezes um frasco só não vai dar para o tratamento completo. E lembrar da assinatura, a identificação do profissional, tá bom? Qualquer dúvida aí, vão me interrompendo, tá? Se eu não responder no chat é porque eu não visualizei na hora, mas vocês interrompam aqui. E aqui no verso da receita, né, que você pode colocar então aquelas orientações gerais que eu comentei, como tomar medicação, né, o tipo de dieta pode ser orientada, né, eu sou nefrologista também,
E aí faço muita orientação de dieta hipossódica, né, ingesta hídrica adequada, essas outras recomendações gerais. Bom, isso que eu comentei foi sobre os receituários comuns, né, receituários de uma maneira geral comum, mas existem algumas medicações, né, que vocês podem utilizar podem emitir ao longo da carreira, né, e que depende aí de emissão de chamados receituários especiais, né? Na verdade, não são receituários, são emissão de notificação de receita. Então, temos as de classe A, né, que são as substâncias entorpecentes psicotrópicas. Aqui vão entrar principalmente os analgésicos de morfina, né, os opioides em base de morfina. Então, fentanil, alfentanil, sulfentanil, né, que entra essa substância amarela, morfina também. As substâncias de classe B1, que são os benzodiazepínicos. Aqui eu acho que é uma medicação, são tipos de medicações que o médico, muitos, né, é muito comum a prescrição de benzodiazepínico. Então, clonazepam, diazepam, bromazepam, então Rivotril, né? Então essas medicações benzodiazepínicas, né, muito comum o médico generalista está prescrevendo, acho que essa, né, vocês fatalmente vão ter contato. As de classe B2, que são as anorexígenas, né, então com inibidores de apetite, como Femproporex, isso é menos comum, tá? As de classe C1 são substâncias sujeitas a controle especial, então são os analgésicos opioides mais fracos, aí entra tramadol, a codeína, entram aqui também os anticonvulsivantes, os antidepressivos, tá? Então aqui também é uma classe de medicação, essa C1, que eu acho que vai ser mais comum de vocês estarem necessitando estar emitindo esse tipo de receita, tá? Essas demais são mais difíceis, eu acho, depende muito de cada, né, de especialidade que vocês forem seguir. Então, substâncias retinóicas, como isotretinoína, imunossupressoras, antirretrovirais, anabolizantes, essas são mais difíceis, tá? Ou substâncias precursoras de entorpecentes, né, que é bem mais, acho que mais difícil o acesso à necessidade de emissão. Para vocês, como generalistas, acho que vocês vão ter mais contato com as B1, né, psicotrópicas, ou a C1, substâncias sujeitas a controle especial. Lembrar que essas emissões, né, de receituário especiais têm um tempo de validade, tá? Então, é de 30 a 60 dias, certo? E então, vocês vão ver que tem diferentes cores, né, esses talonários. Aqui a notificação B1, né, a notificação de receita de cor azul. Quando vocês, né, forem emitir esse tipo de notificação de receita, tá, vocês, né, depois que formarem e quiserem ter acesso, né, vocês, dependendo da localidade onde tiverem, vão ter que entrar em contato com a Secretaria de Saúde, né, ou Secretaria de Vigilância Sanitária da sua localidade, e lá eles vão emitir, né, um número que vai estar, número de classificação, orientação, né? Um número que cada uma dessas notificações tem um número específico, né? Para poder ser depois acessado quem foi que emitiu essa receita azul, essa notificação de receita azul, certo? Essa é uma inscrição que você faz, né? Na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Vigilância Sanitária, dependendo da sua localidade, para você poder ter acesso a essa numeração. E aí tem as gráficas específicas que vão estar emitindo esse tipo de receita, tá? Lembrar que essa notificação de receita, ela fica retida na farmácia, né? Então o paciente ele não vai ter acesso às orientações. Então, caso seja interessante, né, para o paciente se lembrar como tomar direito à medicação, você faz uma receita comum para ele, porque essa notificação de receita fica retida na farmácia, tá bom? Lembrar da quantidade, né, específica que você vai estar prescrevendo, né? Se você quer passar 30 comprimidos, escreva 30 comprimidos, né? Ou não escreva só uma caixa, isso pode variar. Aqui é um exemplo de notificação de receita amarela, né? Para morfina, para fentanil principalmente, mas eu acho que é mais difícil o acesso, eu raramente prescrevi isso, né, como clínico.
Quem prescreve mais são oncologistas ou anestesistas, né? O generalista tem dificuldade de acesso a essa tipo de receituário. E aqui é de controle especial. Essa receita de controle especial, então, para emissão de antidepressivos, né, de anticonvulsivantes, de opioides mais fracos, tá, como tramadol, codeína, né. Esse receituário de controle especial não depende daquela inscrição que você faz na Secretaria de Saúde ou de Vigilância Sanitária, tá? A gráfica ela pode emitir esse receituário de controle especial sem problema. Agora eu vou falar que aqui em Maceió, a gente raramente vê os médicos emitirem esse tipo de receituário, né? Eu já morei em outros estados, todos os outros estados é exigido que para emissão de, né, anticonvulsivante, antidepressivo, a gente faça nessa de controle especial, né, em duas vias, uma fica retida na farmácia, outra vai para o paciente, e e assim, aqui eu acho que por falta de fiscalização, na verdade, das farmácias, não tem a obrigatoriedade, tá? Mas outros estados que vocês forem, né, for morar, for fazer residência, vocês vão ver que isso é uma exigência comum, né, faz parte. Então, lembrar, né, que é essencial para a receita, né, ter a data de quando você está emitindo essa receita, né, ter a assinatura, né, o endereço que está emitindo e o número de CRM, número de inscrição no CRM, isso que é essencial. A questão do carimbo, né, segundo essa orientação aqui da Vigilância Sanitária de 73, não se tem em nenhum momento se fala da exigência legal, obrigatoriedade do uso do carimbo nas receitas. Tá? O que é obrigatório é uma identificação que o nome do profissional que está emitindo seja legível, seja identificado, tenha assinatura, né, de quem está emitindo. Né? Isso que é o fundamental. Tá? Então, o carimbo, vocês vão ver que ele não é obrigatório, apesar que a gente é muito comum a gente ter, né, todo mundo tem, né, o seu carimbo, né, tem muito cuidado com ele, evita perder o carimbo. Aqui é o parecer de 2014 sobre essa questão da obrigatoriedade do uso do carimbo, tá? Realmente não é obrigatório, segundo o parecer do CFM. E aqui ele também relembra, né, que você não tem problema você estar prescrevendo para você mesmo, uma autoprescrição, né, mas que se recomenda evitar para as medicações de uso controlado, né, o psicotrópicos, entorpecentes, isso é de bom tom aí está se evitando, mas não tem problema, eu fiz receita para mim de antibiótico quando precisei, né, a farmácia não vai estar recusando isso. Lembrar da questão da letra das receitas, né? Isso são inúmeros exemplos que a gente encontra divulgado aí de médicos que emitem receitas completamente ilegíveis, né? E aí não tem quem dê conta, a gente que é médico tem um conhecimento mais ou menos do que pode estar escrito, não consegue entender, né? Esse tipo de letra, tá? Então lembrar dessa isso inclusive está no Código de Ética Médica, né? Você não pode estar emitindo coisas de maneira ilegível para o seu paciente, tá bom? Existem localidades que alguns estados, né, que obrigam que seja impresso, né, seja digitado e não seja escrito à mão. Em algumas regiões, depende muito da legislação local, mas aqui não. Então, lembrar que quando vocês forem emitir uma receita, né, que ele tem que ser legível, né, para a segurança do seu paciente, que ele vai tomar a medicação de maneira correta, né, que a farmácia emita a medicação correta, né, pode ser que ela não entenda o que você escreveu e vai emitir outro tipo de medicação, isso vai só trazer prejuízo para o seu paciente e problema para você. Então, lembre-se que existem inúmeros exemplos aí de colegas que emitem receitas ilegíveis e não tem quem vá traduzir. Né? O farmacêutico pode também recusar a emissão da medicação da droga, do fármaco, né, se ele não conseguir entender o que você escreveu. Então, lembrar, né, do Código de Ética Médica que realmente ele veda o médico de receitar, atestar, emitir laudo de maneira secreta ou ilegível. Né? Lembrar sempre de ter o seu número de inscrição no CRM. Tá bom?
E a questão de rasura, né, também não se deve ter, segundo aquela lei, né, da vigilância sanitária para medicação de medicações, o receituário não deve conter rasuras, emendas e irregularidades, né, porque isso pode prejudicar, né, que esse documento seja autêntico. Então, como aquele colega anterior acabou rasurando a receita e por causa da rasura a paciente não teve acesso à medicação, isso criou um problema, né, grande para o paciente, para o colega que fez, né, acabou ganhando processo no CRM e pela conduta dele. Então, lembrar que não se deve ter rasuras, nem emendas, nem irregularidades na sua receita, na sua prescrição, tá? Lembrar, né, do cuidado que você deve ter com o seu carimbo, tá? Isso aconteceu há um tempo atrás aqui em Maceió, né, que as pessoas tiveram acesso a um carimbo de uma médica, né, e começou a emitir atestados por R$ 30, né, atestados de afastamento, e não tem como, né, você não ter cuidado com isso. Isso aconteceu num hospital também que eu trabalhava, uma paciente que trabalha no setor de burocracia pegava os carimbos de colegas médicos que deixavam lá para emissão de guias de convênio, né? E aí ela acabava usando também para emissão de atestado, né? Então, tomar cuidado com o seu carimbo. É, já me questionaram assim que as gráficas não exigem a comprovação, né, de qualquer pessoa emitir um carimbo como médico, com o número de CRM, realmente não exige, tá? Isso não está na legislação, qualquer gráfica pode fazer isso. O único tipo de segurança que você pode ter, na verdade, né, contra esse tipo de falsificação, é que no momento de você estar emitindo a sua receita, você evite rubricar a receita, né? Você deve tentar assinar, né? Colocar sua assinatura na receita, né? Porque isso vai conferir uma certa proteção quando você for questionado, né? A sua assinatura, ela pode ser um comprovante de que você não emitiu aquela receita, né? Se for comprovado que é uma falsificação, tá? Então, isso é uma coisa que é acho, o único mecanismo de proteção que você tem contra esse tipo de crime, né, de falsificação, de falsidade ideológica aí, usarem seu CRM como médico, é você, quando for emitir a receita, emitir o atestado, você está assinando em vez de estar rubricando, tá? Porque aí, num confronto posterior, vai se demonstrar que não foi você que emitiu aquela receita. Tá? Isso acho que é a única maneira, porque realmente não tem exigência das gráficas para estar comprovando que você é médico, infelizmente, né? E lembrar que hoje em dia, né, a gente tem acesso aí a uma forma de prescrição eletrônica, né? Tem vários portais hoje em dia, né, que você pode ter acesso, né? Você tem que fazer uma certificação digital, né, para ter acesso a uma assinatura digital. O próprio site do CFM tem um link, né, com acesso a uma maneira de prescrição eletrônica, tá? Então, você ter uma assinatura digital, você pode emitir remotamente uma receita, né, vai estar assinado digitalmente e é seguro, não tem problema. Desde que esteja assinado digitalmente, a farmácia vai aceitar, né, vai emitir a medicação, né, sem problema. Então, isso serve tanto para atestado, né, quanto para receituário, né? Você pode estar fazendo isso, né? Você pode fazer receitas no próprio celular, né? Tem alguns aplicativos que também fazem isso, desde que você tenha, né, essa assinatura eletrônica, tenha acesso a uma certificação digital, tá bom? Bom, então já para passar para vocês sobre a receituário é isso. Tem ficou alguma dúvida, algum questionamento sobre essas maneiras aí de prescrição? Se não tiver, a gente vai estar seguindo em frente. Bom, aqui eu trago para vocês um outro exemplo, né, que foi divulgado aí na mídia, né? Então isso é um exemplo de uma prescrição, né, do internamento, né, que aconteceu lá em Manaus. Não sei se vocês lembram, mas que teve um período que estava se fazendo a prescrição de hidroxicloroquina em forma de nebulização, né? É um tipo de tratamento completamente experimental que foi utilizado em alguns pacientes, tá? Então isso acabou de sendo divulgado na mídia, né? Porque
os familiares conseguiram ter acesso ao prontuário médico do paciente e acabaram, porque foi divulgado, então quando pediram acesso ao prontuário foi feito essa constatação de que realmente alguns pacientes estavam sendo tratados para COVID com nebulização com hidroxicloroquina, né? Vejam até a que ponto aí chegamos, né? Aqui não tem só essa prescrição de hidroxicloroquina, a gente vê também essa do tasterida, que é um tipo de... É tipo uma finasterida, né? Um agonista, um androgênico aí, né? Que é usado para calvície. Então, tratamentos completamente não alinhados aí com o que a gente tem de conhecimento, né, médico, né, baseado em evidências. Então, isso foi constatado, né, foi aberto um processo de sindicância aí contra os profissionais que prescreveram essas medicações, né, e tudo isso foi baseado numa análise que foi feita, né, do prontuário médico do paciente, tá? Que é um prontuário médico, né? Um prontuário médico é todo esse conjunto de documentos, informações sobre a saúde do seu paciente, a saúde do seu doente, tipo de assistência que é prestada ao seu paciente, possuindo um caráter legal, sigiloso e científico, né? Então, possui todo esse caráter, né, de tá na lei, né? É obrigatório a construção desse prontuário médico, de todo esse conjunto de documentos, tá? É isso que vai te defender num processo, né? Caso aconteça algum problema, né? É um documento, um prontuário médico, ele tem um caráter completamente sigiloso, né? A gente vai ver que quem pode ter acesso a esse prontuário, como você ter acesso a esse prontuário, tá? E tem uma característica científica importante, né? Porque inúmeros estudos aí são baseados na análise de prontuários, né? Nos estudos retrospectivos, né? Na análise das condutas tomadas, na evolução que o paciente teve, né? Então tem toda essa importância, né? Tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para a sociedade, tá? Então, é um documento extremamente valioso para o paciente, né, para o médico que está assistindo o paciente, para a instituição, para o hospital, né, que é o que vai defender tanto o profissional quanto a instituição de saúde, né, essencial, então, para ensino, para pesquisa, né, para os serviços públicos de saúde, e instrumento essencial para a defesa do médico. Então, vejam aí toda a importância, né, e atenção que a gente deve ter no momento de estar preenchendo o prontuário médico, tá bom? Bom, não existe uma lei no país, uma legislação específica sobre o prontuário médico, né? O que existe são normas, né? Normatizações que não têm o mesmo efeito de lei, né? Que são normas emitidas pelo CFM, tá? Mas que o médico deve estar seguindo, né? Já que o médico está aí vinculado e tem essa toda obrigatoriedade de seguir orientações, normatizações que são emitidas pelo CFM, tá? Então, existem referências ao prontuário no Código de Ética Médica, e as mais importantes que considero são essas de 2000, 2002 e 2007, tá? Então, o Código de Ética Médica, ele define o prontuário, né, como devendo conter dados clínicos necessários para a boa condução do caso, devendo ser preenchido, né, em ordem cronológica, com data, hora, assinatura, número CRM. Então, a cada momento que você fizer uma evolução do seu paciente, né, se for uma evolução escrita no prontuário escrito, né, lembrar de colocar no momento da sua avaliação a data e a hora, né, porque isso pode ser essencial, né, numa análise de prontuário, né, saber que hora que você, em que momento que você atendeu o seu paciente, o que você viu naquela avaliação, né, isso pode proteger você num problema que pode ser criado, tá? E lembrar sempre da sua, né, assinatura, do seu número de CRM que você está constando na sua avaliação. Essa resolução de 2002 define um pouco mais sobre o prontuário médico, né? Então, como todo aquele conjunto que a gente comentou, né, de tudo que envolve o tratamento do seu paciente, né? Ele também determina a quem cabe a responsabilidade do prontuário, né? Quem deve cuidar do prontuário médico, né? Então,
o médico assistente e demais profissionais, né, que compartilham desse atendimento, né, cabe o zelo no cuidado a ele. E essa resolução de 2002 também cria as comissões de revisão dos prontuários nos hospitais, nas instituições de saúde, né? Então, essa comissão de revisão vai analisar, né, se o prontuário está com preenchimento adequado, né, se está contando todos os elementos que são essenciais para a composição desse prontuário médico, né? Então, eu não participei de comissão de revisão, mas já participei de reuniões de comissão de ética, né, para reavaliar condutas de colegas, e essas comissões de revisão têm íntima relação com as comissões de ética, né, do hospital. Então, aqui relembrando, né, da obrigatoriedade dos itens que devem conter o prontuário, então toda a identificação do seu paciente, né, na primeira parte do prontuário, né, tudo que corresponde a anamnese, exame físico, né, exames complementares realizados, né, lembrar que nas evoluções você colocar suas hipóteses diagnósticas, né, o tratamento que foi feito, né, reforçando aqui a questão da evolução, né, em cada momento deve ser feito com a data e a hora, lembrar quando foi escrito, né, lembrar da letra, né, assim como da questão da receita, né, não adianta você escrever de uma maneira ilegível, né, as suas evoluções, né, e na questão de quando é um caso de emergência, né, que você não consegue coletar uma história clínica, né, completa aí do seu paciente, pelo menos contar um relato, né, do que você viu naquele momento, naquele atendimento, né, e tudo que possa ter sido feito aí de procedimento naquele momento de urgência. E reforçando aqui, né, que ele cria, né, em 2002, essa íntima relação que deve ter a comissão de revisão de prontuário com a comissão de ética da unidade, né? A comissão de ética vai estar revendo condutas, né, médicas, né, problemas que podem ter surgido no tratamento, na evolução do paciente. Então, a comissão de ética tem que ter uma relação muito estreita com a comissão de revisão de prontuários, né, para saber o que pode ter acontecido com o seu paciente no momento do atendimento dele, tá bom? Então, só reforçando aqui, né, todos os elementos essenciais, como identificação, evolução. Lembrar que não é só a evolução médica, apesar do prontuário ser médico, a evolução de todos os outros profissionais que prestaram atendimento ao seu paciente devem estar contidos no prontuário médico, né, assim como todos os exames, né. Lembrar nas evoluções, né, de tentar descrever o raciocínio que levou você a tomar determinada conduta, né, isso vai ser interessante, vai ajudar muito quem for atender o seu paciente depois, né? O que tipo de justificativa pode ter feito você tomar aquela conduta, né? Aquele tipo de tratamento, né? Uma piora laboratorial, uma piora clínica, né? Uma mudança diagnóstica, né? E lembrar das hipóteses diagnósticas e da conduta que você vai tomar nas evoluções. Bom, quando for escrito, né, não for eletrônico, lembrar que não deve ser escrito a lápis, né, isso para evitar manipulação de informação, não se deve usar líquido corretor, né, então quando você for descrever as evoluções e errou, em vez de usar líquido corretor ou rasurar, você escrever digo, entre vírgulas, depois seguir corretamente, né. Evitar deixar folha em branco, também para evitar manipulação de informação, né, não escrever nada que não seja referente ao seu paciente no prontuário, né, e evitar excesso de abreviaturas e siglas, né, que muitas abreviaturas pouco comuns podem dificultar depois o atendimento do seu paciente. Algumas que são mais comuns, mais conhecidas, né, geral, a gente acaba utilizando, né, mas excesso de abreviatura acaba sendo muito ruim para depois a gente poder entender o que foi tomado de conduta, qual o diagnóstico, né? Então, tentar evitar esse excesso. Bom, só reforçando, né, o médico pode escrever de maneira ilegível, não, né, isso a gente já viu na questão do receituário, e também o próprio artigo 87 do Código de Ética fala que não se pode deixar de elaborar um prontuário legível para cada paciente, né, então lembrar da letra, e cada paciente que você atende tem que ter um prontuário, né, tem que ter uma ficha de atendimento. A quem pertence o prontuário?
né? Então, esse artigo 87 fala que a guarda do prontuário é do médico da instituição que assiste. Então, a guarda, né, a posse. Agora, quem tem a, a propriedade das informações é do paciente. Então, lembre-se que o paciente que é o dono das informações contidas no prontuário, ele que vai decidir, né, o que pode ser feito com essas informações, né, apenas o paciente. Então, apenas o direito de guarda é responsabilidade do médico da instituição, né? Então, é, quem vai decidir o que pode ser feito com as informações do prontuário é o paciente, tá bom? Então, lembre-se disso. O direito de guarda, né, o direito de posse física, né, do prontuário material é do médico, da instituição, mas as informações contidas no prontuário são do paciente, de maneira permanente. O paciente pode solicitar o seu prontuário médico? Ele pode, né? Então, como as informações são dele, né, não pode, o médico não pode negar, ele não deve negar ao paciente o acesso, né, e nem ao seu representante legal, caso o paciente não esteja disponível, né? Então, não pode deixar de fornecer uma cópia do seu prontuário. Pode ser, é uma cópia integral, sim, ele pode ter acesso a todas as informações que são dele. Ele pode se pedir ter acesso a uma cópia integral do seu prontuário. E não pode nem deixar de dar informação, né, sobre, sobre o que está contido dentro do prontuário, certo? Né, de uma maneira compreensível para ele. Isso faz parte do seu ato médico. Tá? Aqui ele fala, né, salvo quando ocasionares riscos, né, ao paciente ou a terceiros. Então, são situações muito, acho que muito atípicas, muito incomuns, né? Assim, você deixar de dar uma informação, porque se você der informação, essa informação pode levar o paciente a ter um risco, algum terceiro, né? Aí isso tem que ter bem justificado, tá bem claro, né? O porquê que você se negou aquela informação do prontuário, a cópia do prontuário, né? Se você conseguir justificar que você, dando essa informação, você está pondo em risco o seu paciente ou algum outro indivíduo, aí você está podendo justificar essa negação, né? Senão, não tem o que fazer, né? As informações do prontuário são do paciente. Isso foi um item que foi acrescentado no último Código de Ética, né, que foi divulgado em 2018, né, que no momento da alta, da transferência do seu paciente, você deve elaborar um sumário de alta, né, deve elaborar um resumo do que foi feito no atendimento do seu paciente, né, se você for transferir o seu paciente de instituição, né, ou de consultório, né, caso o paciente tenha alta, né, do atendimento, você não pode deixar de entregar um relatório de alta para ele, né, ou se na sua impossibilidade, né, ao representante legal, né, para menores de idade, pessoas, indivíduos incapazes, né, lembrar de entregar esse sumário de alta, tá bom? Qualquer pessoa pode ter acesso a um prontuário médico do paciente, né? Obviamente que não, tá? Então, aqui o artigo 85 fala que é vedado ao médico permitir o manuseio e conhecimento das informações do prontuário a pessoas não obrigadas ao sigilo profissional. Então, somente pessoas, né, que estão compartilhando dessa responsabilidade no atendimento do seu paciente é que devem ter acesso às informações do prontuário. Tá? Isso é o mais correto, né? A instituição, o médico, ele deveria, né, estar garantindo que ninguém mais tivesse acesso, né, às informações do prontuário, tá? A não ser as pessoas que estão compartilhando dessa responsabilidade no atendimento, tá bom? Eu estou dizendo isso porque hoje em dia é muito comum, né, na questão do prontuário eletrônico, né, a gente acaba tendo acesso a informações de pacientes que a gente não atende, né, isso acontece, né, não, não tem como em alguns tipos de programa, né, bloquear quem não está atendendo aquele paciente a não estar acessando o prontuário, né? Se a pessoa faz parte da instituição, ela consegue acessar, né? Mas isso não é o correto, né? O correto é que apenas quem está
vinculado, prestando atendimento do paciente, devesse ter acesso às informações, tá bom? Mas outros indivíduos também em si que não têm responsabilidade com o sigilo também, não são profissionais de saúde, não devem ter acesso, né, às informações, a não ser que o paciente permita, né? Senão não, o paciente, ele não tem como permitir o acesso de pessoas que não são profissionais de saúde, tá bom? E quando há solicitação de autoridades judiciárias, né? Então, se o juiz pedir acesso ao prontuário, você deve estar fornecendo as informações do prontuário. Essa é uma das únicas poucas, né, momentos que você deve estar liberando as informações, né? Então, o artigo 89 do Código de Ética, ele está reforçando, né, que, né, é vedado ao médico liberar cópia do seu prontuário, né, salvo quando autorizado, por escrito pelo paciente, para atender a ordem judicial para a própria defesa. Então, quem pode ter acesso à cópia do prontuário? Né, o paciente, de forma escrita. Então, autorizando, você deve estar liberando. Para atender a ordem judicial, então, se o juiz solicitar, você está obrigado a liberar a cópia do prontuário, tá? Ou para sua própria defesa, né? Então, caso você necessite, né, de uma defesa perante um processo de sindicância no hospital, no processo de sindicância no conselho de classe, né, você precisa se defender de alguma coisa, aí você tem que ter acesso ao prontuário, né, para sua defesa, tá bom? Então, as maneiras, né, de ter acesso é pelo paciente, para o juiz, né, ou para sua defesa. Então, essas são a, as formas aí que se deve estar liberando cópias do prontuário médico. A resolução 2000, né, só reforçando essa necessidade de sigilo, as informações do prontuário, tá? Então, lembrar que sem consentimento do paciente não se deve revelar conteúdo do prontuário, tá? Essa resolução lembra que se dispõe essa cópia de documento médico, né, do prontuário a um perito, né, mas isso já mudou um pouco. Hoje em dia você pode estar dispondo diretamente ao juiz, não precisa ser um perito, né? E lembrar também que o CRM e o CFM, né, os conselhos de classe, têm também tem liberação, né, podem ter acesso também à análise do prontuário médico, tá bom? Então, lembrar que caso no momento de sindicância, né, de investigação, o CFM ou o CRM exigir, ele pode ter acesso às informações do prontuário médico também. Os familiares, o responsável legal do paciente pode solicitar o prontuário médico, né? Então, isso de 2014 para cá, né, no caso, acontecia em alguns momentos, né, que o paciente acabava evoluindo para óbito e os familiares não tinham acesso, né, às informações do prontuário e acabava se entrando com uma ação judicial, né, para se poder ter esse acesso às informações. Mas de 2014 para cá, você, segundo esse parecer do CFM, tá, caso o paciente evolua para óbito, você pode, né, dispor das informações do prontuário para familiares, né, desde que comprovado aí através de documentação, tá? E ele reforça aqui que caso o paciente não deseje que essas informações sejam liberadas por familiares, né, se mantenha descrito, né, essa obrigatoriedade de sigilo, né, que ele manifeste esse desejo ainda em vida, né, caso ele não queira que as informações sejam divulgadas, né, para os seus familiares. A gente sabe que tem muitas questões delicadas, né, no atendimento do paciente, alguns diagnósticos que ele não quer compartilhar, né, com familiares, com companheiros, e que esse vínculo, né, do médico com o paciente, ele acaba, né, o médico tendo acesso a informações, muitas vezes o paciente não quer que sejam divulgadas, né, no caso, né, caso o paciente venha a óbito, né, ele não queira que isso seja divulgado, aí no caso é interessante que ele se manifeste quanto a isso, que isso seja descrito, né, no prontuário, tá? Porque só assim ele vai conseguir ter essa, essa guarda, né, das informações, tá bom?
Lembrar que se caso, né, exija alguma dúvida, né, se deve ou não fornecer as informações, né, solicitar um parecer, solicitar um esclarecimento aí em relação ao seu conselho de classe, né, no caso aqui no CREMAL, né, você sempre tiver dúvida, né, se pode ou não estar fornecendo esse prontuário, né, a quem está fornecendo, você pode, né, fazer um questionamento ao seu conselho de classe, tá? Tem situações que a gente fica muito em dúvida, né, se pode ou não, se deve ou não, então aí você tem que estar tirando sua dúvida no CRM da localidade, tá bom? A questão de prontuário eletrônico, né? No caso, aquela resolução de 2007, né, que define, ele normatiza a questão de digitalização do prontuário, né, e uso do prontuário eletrônico, tá? Então, desde 2007 para cá, se autoriza, né, que haja toda a digitalização do prontuário, né, o prontuário físico ele pode ser digitalizado, né, e o prontuário físico ele pode ser depois descartado, né, desde que haja se exige esse NGS2, né, um nível de garantia de segurança. Então, não é todo o sistema que vai garantir essa segurança, tá? É um processo que é meio dispendioso, mas que garante que essas informações não vão ser perdidas e vão se manter sigilosas, tá? Então, existem alguns procedimentos a serem tomados para que você possa digitalizar completamente o prontuário físico, tá? Mas pode ser feito. Então, caso não o sistema não atinja o nível de segurança, né, que garanta que se evite se perder as informações ou se não se garanta o sigilo adequado das informações, né, aí no caso ele não vai autorizar a eliminação do papel, né, tem que ser mantido aí o prontuário físico, né. Lembrar que esse nível de segurança NGS2 exige o uso da assinatura digital, né, então caso vocês tenham acesso a esse sistema, né? Você precisa ter uma assinatura digital, uma certificação digital para isso. E lembrar que assim, não é todo o sistema, né, que vai garantir toda essa segurança, nível de segurança. Então, por exemplo, na Santa Casa, onde vocês fazer o internato, né, fazer a parte mais prática, né, clínica, né, a gente faz as evoluções, todo o registro, né? Parece ser um prontuário eletrônico, né? Mas lá não é, ele não tem um nível de segurança, o sistema informatizado não garante nível de segurança que ele não vai se perder as informações. Então, tudo que a gente faz lá, a gente imprime, né? Então, tem um prontuário físico, assina e carimba. Então, a gente ainda não tem lá um nível de segurança, né, que permita ser totalmente eletrônico, né, informatizado. Talvez um dia isso consiga ser o HU, o seu universitário, talvez daqui a um tempo fique um prontuário completamente eletrônico, sem exigência de impressão da folha, mas ainda não é. Tá? Então, lembrar que, dependendo do hospital que você tiver, você vai ainda ter que imprimir a folha, assinar e carimbar, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar de prontuário médico era isso, né? Se tem alguma dúvida, algum questionamento, senão a gente vai seguindo em frente. Bom, aqui a gente vai estar comentando agora sobre a questão do relatório médico legal, né? Então, os laudos médicos legais, como eles devem ser emitidos, tá? Então, o relatório médico legal é toda essa narração escrita, minuciosa de todas operações de uma perícia médica, né? E sempre é determinada por uma autoridade policial judiciária, a um profissional médico, né? Então, quando a gente fala de relatório médico legal, laudo médico legal, né? Todo esse conjunto de informações que a gente coletou de uma perícia, né? Um exame de corpo de delito, por exemplo, né? E vai ser sempre determinada por uma autoridade, né? A gente para poder estar atuando, né? Para a gente poder estar fazendo um exame pericial, um corpo de delito, a gente precisa, né? Que alguém peça para a gente. A gente não atua de maneira espontânea, tá? A gente precisa de que alguém determine para a gente, porque a gente vai precisar encaminhar esse relatório médico legal, essa perícia para alguém. A gente não é investigador,
né? Nós não fazemos o papel investigativo, a gente é uma peça dentro da investigação. Então, para a gente poder estar atuando, a gente precisa que alguém, né, nos provoque, que alguém nos solicite e que exija para quem que eu vou encaminhar essa minha perícia. Tá? A minha perícia ela não vai ser a investigação em si, ela faz parte do processo investigativo. Então, relatório médico legal é um registro dessa perícia médica de um determinado fato, né, sempre requisitado por uma autoridade, a peritos. Quando a gente faz um ditado, né, que a outra pessoa vai escrever, se chama auto, tá? Ou quando ele é redigido pelo perito, a gente chama de laudo. Então, laudo médico legal, mais comum, né, na nossa prática, a gente mesmo escreveu o que a gente está vendo, a gente mesmo escreveu o nosso laudo, tá? Mas quando ele é editado, ele pode ser chamado de auto. Ele tem algumas partes, né, que são obrigatórias, tá? E outras não tão obrigatórias, mas é essencial o preâmbulo, o quesito, tá? O histórico, a descrição, a discussão, a conclusão, ela não é obrigatória, né? E a resposta aos quesitos. Então, vamos ver o que é cada uma dessas partes. Então, o preâmbulo vai definir, vai descrever quem está fazendo, em quem a gente está fazendo, né? Quem pediu a perícia, para quem eu vou mandar a perícia, tá? Onde eu fiz a perícia, né? Quando, todas essas informações, né, que devem estar presentes no relatório médico legal, a gente chama de preâmbulo. Os quesitos são questionamentos que uma autoridade policial judiciária vai fazer, né, que são mais importantes para a gente responder. O histórico é mais ou menos correspondente à anamnese, num atendimento médico, né, mais ou menos a história do que se passou, né, tentando registrar os fatos mais significativos, né, que levaram a essa perícia. Então, aqui é um exemplo, né, essa primeira parte aqui a gente chama de preâmbulo, então, né? Então, a gente vai descrever aqui quando a gente fez a perícia, em que horário a gente fez a perícia, onde a gente fez a perícia, aqui no ML, quem fez a perícia, no caso sou eu, né? Quem pediu para quem vou mandar a perícia, então aqui, no caso da delegacia de homicídios, em quem eu fiz a perícia, né? Então aqui no corpo de um indivíduo, né? Então, vai estar o nome, vai estar as informações sobre quem é, né? O indivíduo, onde ele morava, tá? E aqui os quesitos, né? Existem quesitos, a gente chama de oficiais, quesitos que já estão, né, presentes, dependendo do tipo de perícia que a gente está fazendo. Então, existem quesitos oficiais no caso de exame cadavérico, né? Existem quesitos oficiais no caso de exames de lesão corporal, de agressão, existem quesitos oficiais para exame de estupro, de aborto. Então, dependendo, né, do que aconteceu, né, ele vai estar envolvido aí quesitos, né, que a gente chama de oficiais, né, mas mais a autoridade judicial, o delegado, ele pode pedir quesitos além dos oficiais, né, ele pode estar requisitando informações adicionais, né, que eu vou estar acrescentando o meu lado, caso ele peça, né? E o histórico, né, que são as informações gerais. Aqui, no caso, o indivíduo, esse cadáver veio de uma UPA, né, e aqui eu coloquei as informações, né, que vieram descritas no relatório de encaminhamento ao ML. Então, muitas informações, né, que vocês podem estar um dia fazendo, né, no encaminhamento para um exame pericial, né, vão ser importantes para mim, né, então, saber como é que ele chegou, saber o que foi feito, no caso aqui foi feita uma expansão com cristalóide, foi feita drenagem de tórax, né, aí drenou 1,5 litro de líquido hemático, mas acabou evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, se tentou reanimar e acabou evoluindo para óbito, né, então, aqui são as informações, né, mais gerais desse histórico, e que vão estar ajudando na minha perícia, tá bom? A descrição, né, vai ser tudo que eu vou ver no meu exame pericial, né, então aqui no caso, então, exposição detalhada, caracterização e observação do que eu encontrei. Então tudo que eu vi na minha perícia, tá, é o que vai estar na descrição.
No caso aqui, como se trata de um exame cadavérico, a gente tem, vocês vão ver, né, na parte de tanatologia, né, numa necropsia, o que a gente vê, o que a gente descreve, né, mais ou menos aí. A discussão, né, vai envolver o que eu vi na minha perícia, né, tentando formular, afastar hipóteses, né, tentando expor o que eu achei, né, de mais relevante, né, dentro da minha descrição, para poder chegar a uma conclusão. A conclusão é mais ou menos um resumo, né, do que eu vi no meu diagnóstico aí, mas não é essencial, tá? É mais um resumo de tudo, mas ele não é essencial. E a resposta aos quesitos, né, que vai ser uma coisa mais direta, né, mas que não pode deixar de ser respondido, tá? Que é obrigatório responder o que estão me perguntando. Então, aqui a gente tem a descrição, aqui já tem a descrição da parte interna, né? Existe a descrição da inspeção externa, que eu não coloquei aqui, mas aqui é o que eu vi no meu exame de necrópsia, né? Depois que eu fiz a abertura de cavidades, identificando o que eu vi de... Aqui, então, tem uma hemotórax, né? Direita, hemotórax esquerda, as lesões pérfuro-contusas, né? Aqui, no caso, eu localizei um projetil de arma de fogo, tá? Então, aqui é tudo que eu fiz na minha perícia, eu vou estar descrevendo. A discussão, então, vai ser, né, eu juntar do histórico, o que eu vi na minha perícia, né, para formular hipóteses. Então, no caso, né, concluir aqui que o indivíduo foi óbito por uma hemorragia aguda, né, pela ação desses chamados instrumentos pérfuro-contundentes, né, que a gente vai ver o que é na parte de traumatologia, né, que são os projéteis de arma de fogo, né, onde foi que teve as entradas, né, o que ele lesionou, né, onde saiu. Aqui eu faço a minha discussão. A conclusão, então, é uma coisa mais sumária, né, e a resposta aos quesitos, né, que tenta, então, aqui no caso a primeira, né, teve morte, né, teve óbito, sim, teve morte, né, o que causou a morte, hemorragia, que tipo de instrumento, foi um instrumento contundente, e aqui os quesitos, né, para qualificar no caso. Então, aqui temos o relatório médico legal. Alguma dúvida que ficou de alguma tópico aí do relatório médico legal? Senão, vamos seguindo em frente. O parecer médico legal, que aqui é uma resposta escrita, né, de um colega, do médico, né, ou de uma instituição, né, sobre uma determinada dúvida que pode ter surgido num processo, né, é um pedido de parecer, né, para analisar um determinado laudo. Então, é requisitado quando há uma divergência, né, naquele laudo, naquele relatório médico legal, né, tentando esclarecer algum questionamento, alguma dúvida, né, e é normalmente direcionado a alguém mais de renome, alguma outra instituição, né, desse tipo de área de conhecimento, né, da área aí. Então, esse é o parecer médico legal. No caso, o parecer, ele tem todas as mesmas informações, né, as partes, né, do relatório, só que ele não vai ter a descrição, né, então vai ter o preâmbulo, vai ter o quesito, o histórico, mas não vai ter a descrição, porque esse relatório, esse parecer médico-legal, ele vai ser baseado na análise do relatório, né, então ele não vai ter uma perícia feita, né, então o colega aqui, ele vai estar discutindo em cima do que ele analisou, né, que está descrito no relatório médico-legal, ele vai estar discutindo e tentando esclarecer essas dúvidas que podem ter surgido aí no processo, né, essa aqui que é a diferença, tá? Então, aqui não vai ter a descrição, vai ter, aqui a parte mais importante aqui no caso vai ser a discussão, né, o colega vai estar discutindo em cima do que foi descrito no relatório, né, e aí tem a conclusão, a resposta aos quesitos. Bom, comentar um pouco sobre as chamadas notificações compulsórias, né? Eu não sei se é algo que vocês já tiveram um pouco de contato, né, na parte de vigilância epidemiológica, tá? Mas faz parte de documentos médicos, né, que são bastante importantes aí ao longo da nossa profissão, tá? Então, são comunicações compulsórias feitas, né, por profissionais de saúde
autoridades públicas, né, de um determinado fato profissional. Então, feita por profissionais de saúde, então não é só médico que notifica, né, são profissionais de saúde de uma maneira, né, geral, né, de determinados fatos, né, que ele pode encontrar ao longo de atendimento, né, do atendimento médico aí, ao longo da sua profissão. De extrema relevância, né, tanto social quanto sanitária, né, então a gente tem hoje em dia, né, convive aí há mais de ano, né, com uma pandemia, né, uma situação muito grave, né, a gente só tem noção dessa gravidade, né, diante dessas notificações que são feitas, né, aos órgãos competentes. Né? Lembrar que é crime, né, deixar de denunciar, né, deixar de fazer a notificação de um fato, né, relevante, tá, tá dentro do capítulo de crimes contra a saúde pública, tá, e essa lei, né, da vigilância sanitária, né, relembra que é dever de todo cidadão comunicar a ocorrência dessas doenças, né, que vão estar dentro aí do rol, né, de notificações compulsórias, né, não é obrigatório, é de bom grado, né, é dever, mas é sim obrigatório aos profissionais de saúde, né, aos médicos, né, odontólogos, veterinários, né, aí sim é obrigatório, né, caso ele tenha conhecimento, né, de algum fato, né, de relevante dentro, né, daquele rol de doenças, né, das notificações compulsórias, aí sim é obrigatório. Essa lista, né, de notificação compulsória, ela é atualizada, né, de tempos em tempos, tá? E aqui ele só lembra, né, que a notificação compulsória é obrigatória, né, aos profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, odontólogos, veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, então para a gente, né, que atua na área de saúde de maneira profissional, é obrigatório, né? Para os outros indivíduos, né, da sociedade, não. É de bom grado, caso tenha conhecimento. Né? Então, a última lista de notificação de 2020, né, uma 2020, né, que define aí quais são as doenças, os agravos, os eventos de saúde pública, tá? Lembrar que doenças, sim, as patologias em si, né, que a gente trata, a gente acompanha. Os agravos são aquelas situações de causas externas, né? Como acidentes de trabalho, que a gente vai comentar, as situações de violência doméstica. Eventos de saúde pública são as situações que podem haver risco, né? De epidemia, né? De uma disseminação mais né? Difusa aí, de determinada doença, tá? Então, essa lista, de vez em quando, é atualizada, né? Caso mais para frente vocês precisem ter noção, né? Sempre ficar atento se não teve uma atualização. Aqui, então, é essa de 2020, né? A gente tem aí 48 itens, né? Que são de notificação compulsória, né? Existem diversas doenças em si, mas a gente vai ver que existem, além de doenças, outras formas, né? Outros agravos aí que também devem ser notificados. Então, de doenças infecto-contagiosas, né? A gente tem aqui a COVID, né? Dengue, né? Meningite, né? Então, sim, zika, chikungunya. Então, de vez em quando essa lista é atualizada. Então, a gente só tem realmente noção, né? De que está tendo alguma epidemia, por exemplo, teve de sarampo, né? Na Bahia, né? A gente tem zika, chikungunya, anos atrás. A gente consegue ter essa noção, né? Com as notificações que são feitas, né? Para as autoridades públicas, né, para o levantamento de dados, porque só assim a gente consegue fazer um tipo de política, né, de saúde pública para poder, né, fazer o registro, o atendimento correto, né, e tentar frear um pouco essa disseminação, né, de repente aumentando as campanhas de vacinação, né, reforçando as notificações, então tudo isso envolve as notificações compulsórias. Então, além de doenças, a gente notifica também situações de acidente de trabalho e doenças profissionais, né, conforme essa normatização da CLT, né, que é só um exemplo, né, então, dessa ficha de notificação que vai para o SINAM, que vai coletar o sistema de informações de agravos, vai coletar as informações, né, para as Secretarias de Saúde, depois para o Ministério da Saúde, tá? Então,
que tipo de notificação é feita, né? Se é surto, se é individual, que tipo de doença ou agravo vai ser notificado, né? Aqui toda, qual é as informações do indivíduo, né? Lembrar que conforme as informações, as determinações do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, e de notificação compulsória de violência contra a mulher, essas são situações que também devem ser notificadas, tá? Fazem parte aí da lista. É toda situação de violência que a gente notifica? Não. Tá? Existem pontos aí específicos a serem notificados. Tá? Então, quando a gente fala de qualquer momento de ciclo de vida, o que a gente notifica? Questão de violência doméstica, né? Violência intrafamiliar, violência sexual, né? A gente vai ter uma aula, né, só sobre crimes sexuais, violência autoprovocada, então tentativa de suicídio, tá? Tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal no caso aqui é violência policial, né? Suspeita de tortura, a gente vai ter uma aula sobre tortura também no curso, e violência chamada comunitária ou extrafamiliar, então fora do ambiente familiar, então, né, como determina o ECA, o Estatuto do Idoso, né, então violência contra a criança, contra pessoas idosas, contra a população homo, lesbo, transfóbica, então populações em geral mais vulneráveis, tá? Então as populações vulneráveis, né, de maneira geral, são de notificação também, tá? Aqui é um exemplo dessa ficha de notificação de violência, tá? Então, os dados gerais, né? Aqui, quem foi o indivíduo, né? Que sofreu violência, que é importante a gente salientar aqui, que o tipo de violência vai ser o tipo de instrumento a ser utilizado, então, a gente vai ter na traumatologia, né? Saber o que é arma branca, arma de fogo, né? O que é contundente, outras formas de violência, né, como violência psicológica, tortura, trabalho infantil, né, outras formas de violência. Quando se tratar de violência sexual, né, a gente vai falar dos crimes sexuais, né, o que é assédio sexual, o que é estupro, o que é atentado violento ao pudor, quem foi o indivíduo, né, que tipo de conduta foi tomada em termos de profilaxia, né, a quem foi encaminhado, né, o indivíduo, tá? Então essas informações que fazem parte aí da ficha de notificação. Então, além dessas situações, também é de se notificar a toda morte encefálica, né, que é comprovada no hospital. A gente vai ver, né, na tanatologia quais são os critérios diagnósticos de morte encefálica, né. Isso é obrigatório desde da lei de transplante de órgãos, né, que trata de remoção de órgãos e tecidos, né, para fim de transplante. Então, isso também é considerado obrigatório. Aqui é só um exemplo de ficha de morte encefálica, né? Mas a gente vai ver com mais detalhes na tanatologia. E só para encerrar aqui, esses documentos em geral, a gente comentar sobre os depoimentos orais, né? Que são declarações que a gente vai prestar, né? Em frente aí a uma autoridade, né, judiciária, principalmente, né? Isso já aconteceu comigo, mas é mais para esclarecer um ponto do laudo, né, que eu tinha feito, tá? Então, é o comparecimento em juízo, a um tribunal, autoridade judicial, né, prestando esclarecimento sobre um exame que foi feito. Então, no caso, foi mais para esclarecer alguns pontos que eu fiz de um laudo, tá? Tentar responder de maneira clara e objetiva, em geral foi, né, explicando um termo técnico que eu tinha utilizado na ocasião, tinha feito era mais, eu tinha menos tempo, acabei utilizando um termo mais técnico, né, que o juiz não soube precisar muito bem. Bom, eu que tinha para estar dizendo sobre então os documentos médicos era isso, tá? Tem alguma dúvida? Tem algum questionamento a ser feito? Professor, Oi. eu não sei se foi comentado, se eu perdi em algum momento porque travou aqui, mas em relação aos prontuários, existe alguma
algum artigo, alguma lei que fale sobre o tempo que eu preciso guardar eles na instituição, seja ele eletrônico ou físico? Então, se eu não me engano, se for um prontuário físico, né, um prontuário escrito, a partir do último registro naquele prontuário que você fez, ele tem que ser guardado durante 20 anos. Eu acho que é 20 anos o prazo de um prontuário físico. Se ele for digitalizado, se ele for microfilmado, aí não tem um tempo determinado. Aí seria, teoricamente, ser permanente, né? Se for um prontuário eletrônico digitalizado. Tá? Mas se for um prontuário físico, eu acho que o mínimo, a partir do último registro, é 20 anos. Tudo bem, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Se não tiverem, não esqueçam de assinar lá o presente aqui no chat, para eu depois preencher a lista de presença no sistema, tá? Estou à disposição, qualquer dúvida aí no WhatsApp, tá? E um bom dia aí a todos. Obrigado pela. Bom dia. Bom dia, obrigado aí pela Obrigado, presença professor. Bom aí dia. de vocês. Nos vemos na próxima.